Este vídeo é sobre duas coisas. A primeira é o SCP-096, também conhecido como o Cara Tímido, um monstro horrível que assassina qualquer pessoa ou coisa infeliz o suficiente para olhar para o seu rosto, diretamente ou através de fotos ou vídeos. A segunda é você, porque pedimos suas perguntas, teorias e situações hipotéticas favoritas envolvendo o 096. Perguntamos se você acredita na segurança do 096 na Lua, e você respondeu. Se você não assistiu ao nosso primeiro vídeo sobre o infame Cara Tímido, recomendamos que confira primeiro, mas sinta-se à vontade para ficar mesmo que não tenha assistido. Primeiramente, vamos dar uma olhada nas perguntas que você teve sobre o introvertido mais perigoso da Fundação assegurar, conter, proteger e ver se não conseguimos encontrar algumas respostas. Quão perto você teria que estar para acioná-lo? Como se estivesse a 5 km de distância ainda contaria? A resposta curta é que a fúria homicida do 096 pode ser acionada praticamente de qualquer distância. Entraremos em alguns dos potenciais extremos disso mais tarde. Mas se você ver o rosto do Cara Tímido enquanto estiver compartilhando uma dimensão com ele, você está em sérios problemas. Pessoas que viram o rosto da criatura em diferentes países, ou até mesmo quilômetros debaixo d'água, encontraram fins terríveis. 5 quilômetros definitivamente não te manteriam seguro. Quais eram suas origens e quão forte ele é comparado ao SCP-682? As origens do SCP-096 ainda estão envoltas em mistério. Tudo o que sabemos com certeza é que ele foi descoberto pela Fundação em uma região montanhosa e nevada. Quanto à durabilidade física, ele está mais ou menos no mesmo nível do 682, pois ambos sobreviveram ao seu encontro. O 682 possui vantagem psicológica sobre o 096, que o teme desde os testes cruzados. Entretanto, pode-se argumentar que o 096 é mais perigoso pois, diferentemente do 682, nunca foi pacificado antes de eliminar seu alvo em um ataque de fúria. Se ele entra em um modo de ataque imparável quando alguém vê seu rosto, não deveríamos mostrar seu rosto na miniatura. Felizmente, de acordo com os documentos oficiais, representações artísticas como pinturas ou miniaturas desenhadas digitalmente no YouTube não têm efeito. Apenas fotografias reais ou vídeos da criatura podem ser mortais. Então você está seguro, a menos que decidamos fazer uma revelação do rosto do 096 para comemorar nossos próximos 100 mil inscritos, é claro. Isso nos leva à nossa próxima pergunta. Se ele te ataca quando você olha para ele, então como o cientista desenhou a imagem da coisa sem olhar para ela? Essa é uma boa pergunta, e também uma que ocorreu aos cientistas da Fundação que chegaram a uma solução extremamente elaborada. Eles colocaram um tatuador da classe D dentro de um sino de mergulho a quilômetros debaixo d'água, e fizeram ele abrir uma fotografia da criatura antes de desenhar uma cópia. Esta cópia foi liberada do sino de mergulho num recipiente selado antes do inevitável encontro do 096, com o infeliz classe D. O Cara Tímido precisa ser visto numa imagem de alta qualidade para entrar em fúria? Infelizmente não. Mesmo a imagem mais mal renderizada ou minúscula do rosto do 096 é uma sentença de morte. Um dos incidentes mais infames resultou de um homem que viu um pequeno ponto que tinha apenas alguns pixels de largura em uma foto de uma antiga viagem de esqui. O ponto era o 096 tirado a 1 milha de distância. Nenhuma imagem verdadeira do 096 é segura, independentemente do tamanho. Em alguns cânones, apesar do 096 ser referido como indestrutível, a Fundação conseguiu terminá-lo após muitas tentativas, e ainda mais burocracia. Como eles fizeram isso? Enquanto grande parte do corpo do 096 foi destruída por fogo de armas convencionais, seu esqueleto hiper-resistente é o que lhe deu tal reputação de indestrutível. Em uma história, no entanto, os pesquisadores da Fundação realmente usaram isso a seu favor, e empregaram o uso da escultura assassina que quebra pescoços, o SCP-173. Após usar o 173 para danificar os ossos do 096, ácido poderoso foi injetado no esqueleto, destruindo-o por dentro. Claro que isso não é o final oficial da história do 096, porque a Fundação assegurar, conter, proteger, não tem um único cânon unificador. Chega de perguntas. Agora é hora de você nos ensinar. Vamos olhar para algumas das suas teorias favoritas sobre o Cara Tímido, começando com: às vezes, gosto de imaginar que o 096 é legal, mas ele não consegue controlar quando alguém o vê, e depois que ele mata a pessoa, começa a chorar porque não queria matá-la. Na verdade, há algumas evidências que sugerem que o SCP-096 pode não querer matar. Um ótimo exemplo disso é o seu teste cruzado com o SCP-9678, uma câmera que revela os desejos mais profundos de quem ou o que estiver em suas fotos. A foto que tirou do 096 mostrou que ele havia desaparecido completamente da foto, mostrando que seu desejo mais profundo era apenas ser invisível
e não visto. Talvez ele queira desaparecer porque não quer machucar ninguém. Sobre a questão da Lua, creio que o SCP-096 permaneceria hostil até seu retorno, quando prontamente te despedaçaria e lidaria com seu cadáver mutilado. Com base no que sabemos sobre incidentes anteriores com o 096, isso parece incrivelmente provável. Também é possível que ele possa entrar em seu estado dócil, antes de se tornar agressivo novamente quando você retornar ao seu alcance. Você realmente não vai querer descobrir de qualquer maneira. Ele pode simplesmente pular para a Lua facilmente. Ele faz agachamentos e contenção o tempo todo. Embora sua fisionomia franzina não pareça que o 096 entende o conceito de exercício, não há câmeras na cela do 096. Então, tecnicamente, não podemos provar que ele não está fazendo agachamentos para passar o tempo lá dentro. Eu realmente duvido que uma pessoa cega estaria segura de seu efeito, já que o 096 tem o quociente de inteligência de um recém-nascido. Eu acho que ele vai considerar isso como olhar para ele. Esta é uma teoria interessante. No entanto, considerando que o 096 é capaz de sentir quando as pessoas veem seu rosto de continentes inteiros de distância, a maneira como ele sabe se você pode ver seu rosto pode ser um pouco mais psíquica por natureza. Portanto, é provável que ele não mataria erroneamente alguém que não tenha realmente visto seu rosto, como uma pessoa que é cega. Na minha visão, para lidar com ele, apenas congele-o no espaço ou nas montanhas. O corpo dele se desliga e, quando observado, não reagirá corretamente. Está apenas adormecido. Não temos certeza de como o SCP-096 reagiria em gravidade zero. Mas mesmo sempre nu, ele parece muito resistente ao frio. Quando foi encontrado pela primeira vez, estava espreitando em montanhas geladas, e um agente da fundação comentou sobre o fato de que ele nem mesmo tremia, apesar das temperaturas incrivelmente baixas. Mas quem sabe se existe uma temperatura lá fora que é muito baixa até mesmo para o cara tímido? Se ele estiver nos Estados Unidos e alguém o olhar na China, você ganha uma carona grátis para lá ao subir nas costas dele. É uma viagem sem custos para a China, porém custa uma vida. Essa é a minha teoria. Tecnicamente, custaria 2 vidas humanas, a não ser que se usasse um traje de mergulho com oxigênio suficiente. O 096 provou ser um nadador extremamente proficiente, mas você teria que manter sua pegada em todo o Oceano Pacífico enquanto ele viaja para a China. Em outras palavras, é tecnicamente possível. Porém, nós do SCP-Explained preferimos custear a ida e a volta. Cada um com seus gostos, porém. Mas chega de teorias por agora, vamos passar para o evento principal, as hipóteses. Vocês propuseram alguns cenários possíveis envolvendo o SCP-096. Então vamos ver se conseguimos encontrar as respostas. O que ocorreria caso alguém visse uma foto sua estando em, ou antes de adentrar, numa dimensão de bolso ou dimensão espelho do SCP? Não existem exemplos canônicos para provar de qualquer maneira, mas se houver algum tipo de consistência ou ponto de entrada nessa dimensão, é provável que o 096 encontraria uma maneira de te seguir. Se não, é muito possível que ele possa apenas esperar que você eventualmente retorne antes de baixar o martelo metafórico em você. Então, tecnicamente, se você fosse puxado para a dimensão de bolso do velho e ele fechasse o portal, você estaria seguro do 096. Mas então, você teria um outro problema para lidar. O que ocorre se alguém vê seu rosto e depois perde a memória da criatura? Considerando o quão boa a Fundação parece ser em apagar as memórias das pessoas e seu acesso aos amnésicos, se isso funcionasse, eles provavelmente já teriam tornado isso um procedimento padrão até agora. Então é improvável. O que ocorre se alguém olhou para ele e depois pegou um avião? Ou apenas ficando no ar ou no espaço? O que 096 faria? Ele demonstrou poder saltar e destruir aeronaves em voo. Se não, é provável que correria para um ponto diretamente abaixo de você e esperaria até você tocar o chão novamente. Como você precisa de comida e água em algum momento, e as aeronaves precisam de combustível, você provavelmente estaria apenas prolongando o inevitável. E se a jovem estivesse por perto, então ele tentasse atacá-la, mas morreu tentando? Esta é outra possibilidade interessante. O SCP-53 é uma menina capaz de causar impulsos homicidas, mas causa ataques cardíacos fatais naqueles que a atacam. Ainda que não tenhamos certeza do encontro entre o 096 e o 53, o encontro dela com o 682 pode servir como modelo. Os SCPs agressivos, como o réptil difícil de matar, talvez tendo um conhecimento inato do perigo que vem ao atacar 53, tendem a se tornar estranhamente dóceis ao redor dela. É possível que o 096 faria o mesmo. Seríamos capazes de controlar o SCP-096 com a ajuda do SCP-035, a máscara possessiva. Também conhecida como SCP-035, é inegavelmente muito mais inteligente que o 096,
e até já demonstrou responder à razão em algumas ocasiões. Também conseguiu controlar quase todas as outras entidades nas quais foi colocada. O problema é que, se a máscara fosse colocada no 096 e de alguma forma fosse eficaz, o resultado poderia ser ainda mais perigoso que o 096. Um monstro inteligente com um corpo indestrutível e altamente perigoso. Não há como saber se o 035 iria lentamente decompor o 096 em lodo, da mesma forma que faz com os humanos, caso em que ficaríamos com uma combinação imortal de 096, 035. Então talvez seja melhor que nunca descubramos. Se alguém estivesse na IKEA infinita e olhasse para uma foto do seu rosto, ele finalmente poderia ser contido. E se outra pessoa olhasse para uma foto dele fora da IKEA infinita, ele poderia escapar e matá-la? Se sim, quanto tempo isso levaria? Esta é uma ótima pergunta. E enquanto a IKEA infinita é um labirinto aterrorizante, o SCP-096 tem uma vantagem aqui que nós não temos. Ele não só pode rasgar qualquer coisa em seu caminho com sua super força, como também tem um senso inato de onde sua vítima está. Portanto, independentemente de você estar dentro ou fora, o SCP-096 ainda virá diretamente para você para cumprir seu terrível destino, mas ao menos poderia saborear as almôndegas enquanto aguarda, certo? E finalmente, o que aconteceria se o 096 fosse deixado em uma sala cheia de espelhos e permitido ou obrigado a olhar para o próprio rosto? Ele quebraria os espelhos ou tentaria se despedaçar? Esta ainda é uma questão muito debatida até hoje, que graças à natureza não canônica da Fundação assegurar, conter, proteger, não tem uma resposta definitiva. Alguns teorizam que isso seria pelo menos um meio eficaz de dissuadir o SCP-096, enquanto outros sugerem que não seria eficaz, porque muitos acreditam que o 096 é realmente cego e, portanto, não pode ver o próprio rosto. Ele só pode sentir quando outras pessoas o veem. Novamente, não sabemos ao certo, mas é provável que continue sendo uma das questões mais controversas em torno do cara tímido por muito tempo. E aí está, pessoal, nosso primeiro vídeo de perguntas e teorias. Adoramos ouvir o que você tinha a dizer, então fique de olho na nossa postagem na comunidade para o próximo. Há outros SCPs que você gostaria que nós cobríssemos em vídeos de explicação ou teoria? Conte para a gente nos comentários. E inscreva-se no SCP Explained e ative as notificações para novos vídeos de SCP toda semana. E enquanto você está aqui, confira o SCP-53, a menina jovem, e o SCP-682, maneiras que a Fundação tentou matar o réptil difícil de destruir para mais clássicos da Fundação, assegurar, conter, proteger.